Olá, meu nome é Adailson, é, es- estou, sou aluno da pós-graduação Lato Sensu em Engenharia de Produção com ênfase em Ciência de Dados, do IFES Campus Cariacica. Essa é a disciplina Business Intelligence e Visualização de Dados. O professor é o Paulo Avancini e esse é um dashboard de trabalho final. Os alunos sou eu, Adailson Soares dos Santos, e o Alexandre da Silva Oliveira. Bom, primeiro pedido é sobre o dashboard do diretor. Sobre esse dashboard, a primeira visão era uma meta de aumentar o lucro operacional. Em 2023, ele era de 4 milhões negativos para 4 milhões positivos em 2024. Foi utilizado a planilha previsto, essa aqui, utilizando aqui o lucro operacional após o custo, esses valores. A mesma coisa também na planilha realizado, aqui no item 12 tem os valores, ok? Ah, mais o quê? Ah, para isso, foi gerada uma tabela específica para esse tema, que é a tabela de lucro operacional, essa tabela aqui. Então, aqui tem o valor planejado, ele acumulado, janeiro, mais fevereiro, mais março, dá os 4 milhões positivos. E aqui uma simulação do que aconteceu, já que nós estamos em abril, nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, simplesmente para ver o comportamento do gráfico. E foi feita uma medida, a medida é a meta, essa meta é nada mais do que o target, que está acumulado em dezembro. Então, de forma simplificada, o gráfico ficou assim. Foi usada a visão gráfico de colunas agrupadas em linha. O acumulado, ele vem aqui para o eixo Y da linha, para formar essas linhas. E a meta, ela foi aqui estilizada na parte de marcadores para estar aparecendo ali de uma forma diferente, né? Tá com esse X aqui, ok? Bom, agora vamos falar da parte de redução de não conformidades ambientais. Foi dado pelo professor essa planilha com esses dados, são 12 não conformidades. Eles foram também criados uma tabela específica de não conformidade ambiental. Desculpa, aqui. Ah, então, aqui estão a quantidade planejada, né, a meta que é zerar, não tem nenhuma. Como fazer isso? A cada mês, então, vai reduzindo uma. Então, 12, menos um 11, menos um 10, menos um 9, até que chegar em dezembro é zero. E aqui uma simulação de como está esse andamento, né, dessas soluções dos problemas. Mesma coisa, tem o target e a meta é o target de dezembro ser zero. Está representado no gráfico dessa maneira. E aqui são os valores simulados. Agora vamos falar da fase 2, que é a visão gerente. O gerente recebeu quatro metas, que são redução do custo de mão de obra, de 9 milhões para 7 milhões. Então, opa, está aqui representado. Estou usando o mesmo planilha de resultado previsto e realizado. Aqui tem o item 5.1, mão de obra. Então, esses valores, eles estão aqui, né? Foi criada uma tabela de mão de obra.
A tabela de mão de obra é essa. E aqui estão os valores. Os valores que estão na planilha foram transportados para cá. A meta é chegar nos 7 milhões. E aqui uma simulação. A mesma coisa, na visualização, os valores acumulados estão na linha. O eixo X é ordenado por ano. Tem uma coluna, né, de ordenação, porque senão primeiro seria abril e agosto, em ordem alfabética do mês. Então aqui só para manter ordenado e também tem o target da meta. O próximo é custos com materiais. Deixa eu reduzir aqui. Custos com materiais, a meta é de 9 milhões para 8 milhões e 400. Está sendo usada a mesma planilha, tanto realizado quanto previsto. Porém, o centro de custo é esse, 502. E aqui, 502. Pronto. Esses valores foram colocados em uma tabela específica para facilitar a gestão ou o manuseio, né? E está dessa maneira. Então, os valores estão aqui, a meta é 8 milhões, né, 400 mil, eles estão aqui de maneira flat, e esse é o target, aqui são valores hipotéticos, já que nós estamos em maio. Então, eles estão refletidos dessa maneira. Já a redução com gastos gerais de 2 milhões. A redução com gastos gerais também faz parte dessa planilha. É o item centro de custos 503, que estão os valores, e aqui também 503. Tanto no realizado quanto no planejado. Tem uma tabela específica, que é a tabela de gastos gerais. Essa aqui, vamos nela. Essa tabela aqui. Então, aqui está o target, como que é feito? Tem os valores planejados, e aí vai somando, até ter o target. Aqui são valores hipotéticos. Aqui o centro de custo. É, aqui o que que é de todos, né? O que aconteceu em 2023, para constar no gráfico lá como referência apenas. Aqui os meses e a ordem que deve aparecer na visão. Pois bem, todos eles têm meta, né? Que é o target de dezembro, a ser atingido em dezembro. Ah, agora, aumentar a receita. Esse aumentar a receita também está utilizando aqui o previsto e realizado. Então, você vê que aqui tem a receita bruta de vendas e aqui também. Bom, nós temos aqui, opa, passou, nós temos aqui a tabela de receita. Foi criada a tabela de receita. Vamos nela, tabela de receita. Aqueles valores foram transportados, criada uma tabela de receita. Eles estão aqui, lançados, o planejado, por mês. O real é algo hipotético, porque os valores que estão lá são de 2023, né? Por isso que é um hipotético. Acabei transpondo eles para cá. Nós não temos os dados de 2024. Poderia estar zerado, mas eu coloquei só para questões de apresentação. Aqui são os valores planejados acumulados, real acumulado, dá para ver que está funcionando. E aqui de onde que veio, né? Esse centro de custo. Tá aqui, esse 01. Então, é assim que está apresentado. Tem um target, de novo, ele é uma medida, essa medida está calculando lá em dezembro, está pegando o valor de dezembro e trazendo para cá. E, como eu já falei, isso aqui é um marcador, né? Representado pelo marcador aqui, de forma diferenciada. É só clicar aqui em meta e vai ver ele sendo representado. Vamos falar agora de supervisor. O supervisor tem um pedido, e o pedido é esse. O supervisor é bem grande, né? Só que
tem uma proposta, uma sugestão, e assim, nós tentamos fazer, mas quando tentou reduzir esse gráfico, parecia um scroll, ele suprimia aqui em agosto, não dava para ver setembro, outubro, novembro, a pessoa teria que ficar correndo aqui. Então daria embolado uns três, quatro, não ficou legal. E aí eu falei, poxa, não dá para mostrar todos, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, ficaria faltando um. Então não teve jeito, teve que usar dois. Infelizmente, ou a culpa do meu monitor, eu não soube fazer. Mas enfim, as medidas solicitadas estão aqui. Foi solicitado para reduzir a água, foco da mão de obra, reduzir aluguel, reduzir horas extras. Então, vamos falar aqui da água. A água, quando vem aqui em previsto, na aba gastos gerais planejados, tem esse centro de custo aqui, centro conta contábil, né? Bom, aqui estão os valores. Então, se nós formos lá, foi feita uma planilha, foi feita uma tabela. A tabela é de redução, está abreviado. RED. Tabela RED está aqui. Pronto. Aqui está a água. Os valores foram transportados para cá, né? Esses 15 mil estavam transportados. E aqui está acumulando. Mais uma vez, o target está no valor solicitado, 180 mil. Então, desculpa, deixa eu voltar. Está representado dessa maneira. Como? Mesma forma, ano, ordem, mês, foi usado a visão gráfico de colunas agrupadas em linha, planejado, real, lançado no Y, que são esses azulzinhos aqui embaixo, e a meta é a coluna real acumulado, são as linhas subindo, e a meta, o target, está aqui, só ao invés de X, coloquei um losango para diferenciar, nada demais. Vamos falar da mão de obra, ou do aluguel, tanto faz. Vamos falar do aluguel. O aluguel, mesma coisa, vamos na tabela, ele está aqui representado. O aluguel, ele está aqui na tabela, também ele consta aqui nessa tabela. Ele é esse centro de custo contábil, ele é o 02. Pronto, está aqui também, né? Só aumentar aqui, dá para ver. Ok, então ele está aqui representado, mesma lógica. Vamos falar das horas extras, a mesma coisa das horas extras. Então aqui está o reduzir o aluguel representado dessa maneira. Das horas extras que estão aqui, ele está na planilha previsto. Você vem aqui, mão de obra planejado. Na linha 73, eu usei essa linha aqui, nós usamos. E o realizado também tem mão de obra realizado. Aqui a linha 55, está aqui os valores. Então, tem uma planilha, ela está lançada na mesma planilha, né, de redução, e os valores foram transportados para cá, de planejado. Eu sei que aqueles valores são de 2023, aqui é só para constar no gráfico, né? Todos os valores de 2023 foram somados aqui, ó. Você vê que tem um ano, 2023, eles estão somados aqui. Então, o real foi lançado aqui para montar aquela referência. E o planejado de 2023 também foi lançado aqui para montar aquela primeira coluna aqui, ó. Essas primeiras aqui, ó, elas vieram dessas planilhas, né? Elas vieram aqui do finalzinho aqui. Só somar, né? Só vir até aqui, somar tudo e lançar lá que vai dar o valor, ok? Ele aqui, o real. Beleza? Então, 'Esse é um caso, essa situação.
Mão de obra. Vamos falar de mão de obra. Mão de obra é, tem aqui tem uma guia, né? Mão de obra também. Pegamos a guia salário, no 52. No previsto também tem salários, no 58. Tá bom? Elas também viraram uma tabela. Vamos lá. É a tabela folha. Então, essa tabela folha, que aqui é específico de salário, poderia ser tabela salário, nós vamos vir aqui e vamos dar uma olhada nela. É essa tabela aqui, ó. Os valores, tá vendo a descrição? Ela foi transportada para cá. Tanto planejado, como eu falei, aqui também real, e vai acumulando e tem o target. Simples assim. Já as outras solicitações que foram feitas, aqui em cima dele, que tem um pareto, né? Aqui, ó, a ser construído, simulando essa situação aqui. O que que eu fiz? Eu baixei esse Pareto by Scilab Graphics. E aí, ele tem essa representação. Como que eu fiz? Bom, vamos falar dele. Primeiro, tem uma Pareto, né? Aqui, tem umas tabelas que o professor deu. Vou ter que abrir aqui. Pega tudo isso aqui, junta num tabelão. Por exemplo, a tabela de perdas. Eu venho aqui, acho a tabela de perdas para mostrar como que ela ficou. Então, é que ele abre todos eles lá, então Ctrl+C, Ctrl+V e cria uma tabela única, né? Aqui, no Power BI. Então, você vê aqui, vamos abrir uma para ver. Ó, vou abrir essa. Aqui tem código, essa parada, né? Chamei de motivo. Mas tem um código, eu coloquei código do motivo, motivo, horas perdidas eu lancei aqui, e criei o setor de cada uma para poder diferenciar e não misturar. Acabou que eu criei esse código aqui que não foi usado. Seria furadeira código 4, furadeira é um outro código, e aqui a junção deles, mas não usei, não precisou. Então, como que ficou aqui? Na categoria de setor, na categoria nós lançamos setor, nos valores a soma das horas. Então, as horas acabam que elas vão acumulando aqui. No tempo perdido para o tipo de parada, é a mesma tabela. Só que aqui, estou lançando o código do motivo. Está muito pequeno, né? Fazer assim para poder ver. Código do motivo. Então, quando clicar, aí vem aqui, né? Seleciona ele, vai lá em formato, editar interações e fala para ele depender, para esse aqui depender dele, a mesma coisa esse aqui. Então, quando clica aqui em furadeira, traz somente os valores da furadeira. Quando clica em corte, traz somente os valores do corte. Aqui, formato, editar interações. Ele fala para ele puxar aqui. Ele puxar aqui. Pronto. Então, quando clicar em furadeira, só furadeira. Corte, só corte. Embalagem, só embalagem. Por aí vai. Pintura ou todos, né? Então, ele está assim. Se eu quiser só da furadeira, está aqui. Só do corte, está ali. Aproveitar e falar dessa aqui de baixo.
Esse aumentar a disponibilidade, ele, ele deu uma dúvida, né, de como que seria. Porque aumentar a disponibilidade não tem a disponibilidade de horas, não tem as horas totais de máquinas. São quantas máquinas? Qual o parque total instalado? Isso dá quantas horas no total? Quantas horas ficaram paradas ano passado? Então, teve 80% de disponibilidade, 95%, uma meta é qual? 99% de disponibilidade. Como não tem isso, então, a partir do pressuposto que não tem informação. Se não tem informação, criei uma tabela de maquinário aqui. Eu até iria fazer uma tabela hipotética, simulando a quantidade de horas de máquina, mas ficou muito confuso. Então, eu falei assim, bom, já que tem a meta, e a meta é 201 aqui nesse caso, porque ela foi dada no enunciado, então o enunciado é reduzir, aumentar a disponibilidade das máquinas de furadeira. Eu não sei se são 1.000 horas de máquina instalada, de parque instalado, ou 10.000 horas. Então, se o objetivo é aumentar a 201, então eu não tenho o que foi planejado para o ano passado, nem realizado para 2023, né? Não tenho aqui. É simples. Eu vou falar, bom, então é 201, fiz um flat aqui, dividindo por 12, e depois vem acumulando até dar os 201. E aqui é uma simulação real. A mesma coisa foi feito, e aqui é a separação, o setor, né? Quando chegar em 2023, não tem o planejado nem o realizado, mas nós temos o enunciado. O enunciado para o setor de coladeira é 40,96, está aqui. Então, divide flat e depois faz o acumulado. E assim sucessivamente para todos. O de corte, 143, está aqui. Então, pega o de corte, divide por 12, depois vem acumulando. Bom, nessa lógica, o gráfico ficou dessa maneira, montado, né? Aqui está o valor. Deixei só os labels aqui, né, do real acumulado. Então, aqui tem um target do corte, você vê que é o 144, que é o 143,63, arredondou, mas está aqui. Então, se nós pegarmos só a furadeira, também está os 201 ali. E aqui as simulações do que está acontecendo, ok? Naquele período, de como que ele está se comportando. Bom, aqui tem uma tabela, uma descrição desta situação. Por quê? Porque aqui não tem o código. Vai que alguém está vendo e faz uma pergunta, basta ler aqui e vai ver o que significa cada item desse, né? Alimentação do posto de trabalho, falha operacional, falta de material já trabalhado, aguardando funcionários, dá para ter essa visão. Eu não coloquei todos aqui porque fica confuso. Não dá para ver o código e tirar nenhuma conclusão. Então, eu fiz várias experiências, nós fizemos várias experiências aqui. Quando coloca um limite de 10 é suficiente para chegar até 97%. Quando aumenta para 15 dá 2%, chega a 99%. Se colocar o 100, perde a visão. Então, por aqui já dá para tomar decisão, né? Foca no primeiro, ou foca nos três primeiros, e isso é responsável aqui, ó, por 62% dos problemas. Se quiser atingir 80% dos problemas, foca nos cinco primeiros, que você já resolve bastante, ok? Então, acho que aqui cumpre a função de um Pareto. Bom, vamos para o último, fase 4, que é o dashboard final do PDCA. Eu sei que está falando lá que essa é uma visão do supervisor, mas de soluções de problema. Eu só mudei o nome aqui porque achei que ficaria mais específico, né?
Aqui está como problemas do supervisor, mas achei que ficaria mais específico se colocasse o PDCA do setor de furadeira, que é o que foi pedido aqui no enunciado, né? Focar no PDCA de solução de problema que se encontra no setor de furadeira, ok? Bom, pelo menos no enunciado fala para escolher um e nós escolhemos aqui esse setor, né? Que aqui tem o PDCA, poderemos escolher vários. Esse é um, dois, três. Esse é esse é o de horas extras, esse é o de hora extra, né? Então é o 2, né? Que é o de furadeira. É isso aqui. É isso mesmo. Hora PG no setor. E aí focar no setor de furadeira. Bom, como que foi pensado essa tela? É o seguinte, se eu focasse em hora extra, eu teria que reproduzir esse gráfico aqui. E no setor de furadeira, o supervisor já tem essas duas visões. Então, eu achei mais didaticamente, né? Reproduzir esse aqui, é o mesmo, essa mesma visão aqui, porém com um filtro. Vai perceber que aqui tem um filtro, ó, focado no setor de furadeira. Então, aqui não tem todas as situações. Aqui está específico para o setor de furadeira. Poxa vida, vou clicar aqui. Pronto. Setor furadeira. Então, limite de 10 e específico para o setor de furadeira. Ok? Pronto. É, a, o formato, né, é aquele, da visão do Pareto by Scale Graphics. E aqui tem o código embutido e soma de horas perdidas. Bom, acho que está bem claro, né? E ele está usando as tabelas de perdas, só que filtrando furadeira. Plano de ação. Esse plano de ação aqui é uma tabela que está nesse é o PDCA 2. Aqui tem um plano de ação, ele virou uma tabela, ok? É essa tabela aqui. Pode vir aqui, e aqui está a tabela do plano de ação. Ops, foi mal. Está ela aqui, ok? Representada. Então, opa, vamos voltar para lá. Então, essa tabela está aqui. Essa análise, eu cheguei a baixar o diagrama de Ishikawa, mas a espinha de peixe, ele desenha um peixe que fica, tem que ocupar o slide inteiro, o dashboard inteiro, senão não dá para mostrar. Então, vai ter que virar uma imagem mesmo. Pensei até fazer um PowerPoint, mas já tem essa imagem pronta, eu usei a. Cheguei até fazer uma tabela de Fishbone, mas não adiantou. Não foi útil aqui a visualização. E os demais itens discutidos aqui para solução, né, que seriam esses planos aqui, eles estão carregados lá em forma de caixa de texto mesmo, né? De tal maneira que ele possa estar acompanhando aqui a decisão. Pelo menos não está numa gaveta e ele pode visualizar. Bom, esse é o trabalho todo completo, deu um trabalhão, algumas madrugadas aí, mas foi muito útil, aprendemos bastante e eu agradeço a oportunidade. Vou parar aqui.